Antes de tudo, inscreva-se no meu segundo canal, onde mostro minha vida no Japão. Bem, agora vamos para o anime, que continua com Gon, Leório e Kurapika chegando ao país de Podokyu, onde no Monte Kukuru fica a residência da família de Killua, ou seja, os Zoldyck. Esse lugar é muito popular entre os turistas. Ninguém ultrapassa os portões, pois acreditam que quem entra nessas terras não retorna vivo. Só que dois rapazes não acreditavam nisso, e por isso pagaram rapidamente com suas vidas. Nossos caras não queriam morrer, mas também não pretendiam ir embora sem Killua, então recorreram ao guarda desses portões chamado Zebra. As pessoas tentam entrar por curiosidade, mas uma fera as devora. Ao saber que Killua fez amigos, Zebra ficou feliz e surpreso e quis ajudar nossos caras. Só é possível entrar na propriedade Zoldyck pelos portões principais, que pesam toneladas. Se abrirem o mais leve, o predador treinado os verá como convidados e não atacará. Killua, após o exame de Hunter, abriu 3 portões de uma vez. Leório e Kurapika tentarão abrir os portões, já que Gon, com o braço quebrado, poderia se machucar mais. Só que por mais que eles tentassem, não conseguiam abrir, por isso Zebra decidiu acolhê-los e ao mesmo tempo treiná-los. Todos os objetos na casa dele pesam no mínimo 20 quilos para a Zebra manter a forma. Afinal, se ele não conseguir abrir o portão sozinho, será imediatamente demitido. No início dos treinos, eles se aproximaram do objetivo. Isso desagradou Kikyo, mãe de Killua, que o ama obsessivamente, e feliz com seu retorno, ordenou a Miluk que torturasse o irmão. A chegada de Gon pode significar a possível partida de Killua, e isso ela definitivamente não queria. No final, graças aos treinamentos, os garotos ficaram visivelmente mais fortes, então, com esforço conjunto, eles conseguiram abrir o portão. Isso significa que eles passaram nos testes, mas não planejavam deixá-los passar adiante. Canaria, aluna de 13 anos do mordomo, afirmou que os garotos não tinham convite e não poderiam entrar. As palavras dela soavam confiantes, mas Gon percebeu que toda vez que ele mencionava Killua, os olhos de Canaria mudavam. Por isso, ele tentou passar várias vezes, mas em cada uma era atingido com força. Isso continuou por muitas horas, até que em certo momento Canaria cedeu e pediu para Gon salvar Killua. Então Kikyo a nocauteia e diz que Killua pediu para não irem. Obviamente, isso não era verdade. Nesse momento, Miruki estava torturando Killua, dizendo que se seus amigos tentassem se aproximar dele, eles seriam imediatamente eliminados. Em resposta, Killua já estava pronto para matá-lo. O avô dele, Zena, interveio e deixou Killua sair da sala de tortura. Killua é considerado a criança mais talentosa, então não é surpresa que todos o tratem de maneira especial. Ou com inveja, como Miluki, ou com um tipo peculiar de amor, como o avô e a mãe. Quem decide tudo aqui é Silva, pai de Killua. Pela primeira vez em todo esse tempo, ele convidou Killua para conversar como pai e filho. Ele ficou surpreso ao saber que Killua tinha feito um amigo, mas não pretendia impedir isso de forma alguma. Pelo contrário, fez o filho prometer que nunca trairia seus amigos por nada neste mundo. Depois disso, permitiu que Killua saísse da mansão para encontrar Gon, mesmo tendo deixado ele ir. Silva acredita que Killua voltará um dia para liderar a família. Ao mesmo tempo, Gon, Leório e Kurapika foram até a casa dos mordomos para se encontrar com Killua. O problema é que o mordomo-chefe chamado Gota, por causa da Kikyo, não pretendia deixar os garotos se aproximarem do Killua, e por isso, para saber se eles eram dignos, propôs um jogo simples. Os garotos precisavam adivinhar onde estava a moeda, e caso algum deles errasse, ele seria eliminado do jogo. Se todos os 3 perdessem, então Canaria seria morta. Leório foi eliminado primeiro. Kurapika também saiu cedo, mas Gon, cortando o próprio olho, venceu Gota e assim reencontrou Killua. Depois de se reunirem, eles foram embora dali, e então os garotos descobriram que Gon ainda não tinha usado a licença de Hunter nenhuma vez. Tudo por causa do número de Hisoka. Gon prometeu só se considerar Hunter após devolver o número, então Killua decidiu ajudá-lo. Leório e Kurapika. Eles poderiam viajar juntos o tempo todo, afinal também precisavam perseguir seus objetivos iniciais. Mas mesmo assim eles prometeram se reunir novamente em setembro, ou seja, daqui a 6 meses. Para enfrentar Hisoka, Gon deve treinar muito na Arena Celestial, onde pode lutar e ainda ganhar dinheiro. É um paraíso para quem gosta de força bruta. Aos 6 anos, Silva levou Killua aqui e disse que só poderia voltar ao chegar ao 200º andar.
E mesmo que Killua fosse talentoso desde a infância, ele precisou de 2 anos para alcançar o 200º andar. Na arena, o lutador ganha pontos por golpes limpos, nocaute e outras ações. Vence quem alcançar 11 pontos primeiro ou nocautear o oponente. Como Gon, por natureza, não é um lutador profissional, ele não sabia como lutar, então Killua aconselhou que ele usasse as habilidades recém-adquiridas após superar os portões. Zoldyck Gon fez isso e nocauteou seu primeiro oponente com um empurrão, recebendo o passe para o 50º andar. Killua também derrotou seu oponente com um único golpe, recebendo acesso ao 100º 80º andar. Mas não querendo se separar de Gon, ele vai passar pela arena junto com ele. No elevador eles conheceram um garoto chamado Zushi, que apesar da pouca idade, também derrotou seu primeiro oponente no 50º andar. Gon venceu a luta novamente com um único golpe, mas Killua teria que lutar contra Zushi. Como na luta anterior, ele derrubou o oponente com um golpe, mas Zushi continuou lutando. Irritado, Killua tentou nocautear Zushi várias vezes, mas não importava o quanto ele batesse, Zushi não desmaiava. Em certo momento, Zushi estava prestes a usar uma técnica secreta que deixou Killua apavorado, mas o treinador de Zushi, chamado Wing, proibiu que ele a usasse. No fim, Killua venceu Zushi, mas não conseguiu nocauteá-lo. Killua se interessou por Zushi, sem entender como o garoto tinha uma aura igual à de Illumi. Acontece que isso é Nen, ou seja, o controle consciente da aura de energia vital emitida pelo corpo. A conversa deles foi interrompida por Wing, que concordou em explicar aos garotos como isso funciona. Ele explica que o sistema Nen inclui 4 princípios: Ten, Zetsu, Ren e Hatsu. Cada um deles é responsável por uma influência diferente da aura, mas Wing não revelou todos os detalhes. Afinal, tal poder não deve cair em mãos erradas. Com o novo conhecimento, eles avançaram até o 200º andar, onde Hisoka surgiu inesperadamente. Dizendo que, embora ele queira muito lutar com Gon, eles ainda não estão prontos, e por isso ele não vai deixá-los passar. O problema é que todo andar exige registro, e se Gon e Killua não conseguirem fazer isso até a meia-noite, Gon terá que começar tudo do zero e Killua será proibido de participar da Arena Celestial. Afinal, essa será a segunda vez que ele não comparece ao registro. Hisoka impede os garotos só com sua aura, forçando-os a encontrar uma solução. Nesse momento, Wing decide contar a essência do Nen aos dois. Segundo ele, dominar o Nen exige muito treino e mesmo com talento, os garotos não aprenderiam em poucos meses. Eles não têm tanto tempo assim. Por isso, o Wingu usa um método agressivo e muito perigoso de despertar. Com sua própria aura, ele desperta a aura em Gon e Killua. Ele deu a eles um impulso inicial para se protegerem do Ren do oponente. Com essa aura passaram pelo Ren do Hisoka. Assim, ele deixa que participem das lutas e diz ao Gon que, se vencer um adversário neste andar, poderá desafiá-lo. Novatos que chegavam a este andar sem conhecer o Ren frequentemente perdiam membros ou até a vida. E Gon terá que enfrentar um desses lutadores. Seu oponente será Guida, que usa o Nen para girar peões a tal ponto que o impacto deles parece o de um martelo. Prever a trajetória dos peões é impossível, então Gon foca nos movimentos deles. Porém, isso enfraquece sua aura e cada golpe dos peões dói mais. No final, Guida chegou a 10 pontos, ou seja, qualquer golpe bem sucedido em Gon significa sua vitória. Percebendo que não tinha mais nada a perder, Gon decidiu abrir mão completamente da aura de defesa e focar totalmente no movimento dos peões. Assim ele evitou os ataques do Guida por bastante tempo, surpreendendo a todos. No fim, havia tantos peões que um atingiu Gon, quebrando seu braço e outros ossos. O ideal seria ele se recuperar por 4 meses, mas se ele não voltar ao ringue em 3 meses, será expulso da Arena Celestial. Isso significa que ele não vai lutar com Hisoka. Por isso ele e Killua mentiram para o Wing sobre seu estado, para que ele os treinasse e ensinasse Nen em 2 meses. Ao mesmo tempo, Kurapika tenta conseguir um emprego em uma agência, mas por falta de habilidade, ele é recusado. Um homem estranho, também Hunter, roubou a licença de Hunter do Kurapika para mostrar superioridade, mas ao vê-lo decidiu aceitá-lo como aprendiz. Passou-se um mês inteiro, e nesse tempo Gon conseguiu se recuperar completamente dos ferimentos. Por coincidência, Killua conseguiu 2 ingressos para a próxima luta do Hisoka. Ele vai lutar contra um lutador chamado Castro, que uma vez conseguiu marcar 3 pontos contra ele. 2 anos após a última luta, Castro ficou bem mais forte, vencendo 9 lutas na Arena Celestial. Por isso, Hisoka tem grandes expectativas sobre ele.
A luta promete ser interessante, mas Wing proíbe Gon de assisti-la, pois assim ele também estaria aprendendo Nen, e isso ainda está proibido para ele. Mesmo assim, Killua vai à arena e entende por que Castro é considerado um lutador de primeira classe. Logo no início, ele acertou Hisoka com um golpe limpo, surpreendendo a todos. Depois aplicou outro golpe forte e avisou que se continuasse se segurando, Castro arrancaria seu braço. Hisoka não se importou nem um pouco com isso, então Castro, com seu ataque, arranca o braço dele. Assim, ele deixou Hisoka descobrir seu segredo. O truque é que, durante o ataque, usando Nen, Castro cria uma cópia de si mesmo, que é quem realmente desfere esses golpes, revelando assim seu segredo. Hisoka conseguiu grande vantagem, mas não planejava se defender, então Castro queria arrancar outro braço dele. Só que durante esse momento, de alguma forma, Hisoka atacou com o braço que havia perdido antes, fazendo Castro pensar que ele era capaz de regenerar. Por isso, Castro ficou muito preocupado e não conseguiu criar um duplicado, permitindo que Hisoka o derrotasse. Após a luta, uma garota chamada Mati o esperava, e ela começou a tratar seus ferimentos. Descobre-se que ele realmente perdeu os 2 braços, mas usando a habilidade Nengoma de mascar, ele fez todos pensarem que Hisoka havia recuperado o braço. Na luta, ele marca objetos com sua goma de mascar e depois os controla livremente. Para simular a regeneração nos pontos de costura, ele usou Nen para dar a um lenço a aparência de pele normal. Aliás, ele fez o mesmo com sua tatuagem de aranha, fingindo ser um membro do Ryudan. Gon precisará aprender bastante sobre Nen antes de enfrentar Hisoka. Após 2 meses, Wing precisa conferir se Gon cumpriu sua promessa. Durante a promessa, Wing amarrou uma pequena corda no dedo de Gon, que se rompe imediatamente quando Nen é usado, enquanto a de Gon permaneceu intacta. Isso significa que ele realmente cumpriu sua palavra. Para começar, ele mostrou a eles a técnica Gyu. Ao usar o Nen, é necessário focar nos próprios olhos, o que permite ver o Nen do oponente. Dá para ver até os fios de chiclete que Hisoka usou na luta contra Castro. Para dominar essa técnica é preciso tempo, por isso Wing pede aos garotos para adiarem ao máximo a luta deles, para que possam se preparar melhor. O problema é que os lutadores feridos, sedentos por novatos, não podem esperar, então decidiram forçar Gon e Killua a lutar com eles. Para isso eles capturaram Zushi dizendo que, se eles não forem à luta para perder, Zushi terá grandes problemas. Para poupar Gon, Killua assumiu toda a responsabilidade, se prontificando a lutar contra todos e se render. Eles concordaram com isso, mas, apesar das promessas, começaram a ameaçar Gon em segredo, forçando-o também a entrar no ringue. Por isso, os garotos mudaram os planos e se inscreveram nas lutas antes do esperado, o que irritou Killua, pois não sabia que os 3 também ameaçavam Gon. Por isso, irritado, ele invadiu o quarto de Sados e o ameaçou caso aparecesse novamente. Nos olhos de Killua, ele viu sua própria morte, e por não querer morrer, ele deixa a Arena Celestial para sempre. Os 2 não pretendiam recuar, achando que podiam enfrentar Killua, mas sua aparição os fez mudar de ideia e lutar de forma justa. No final, devido à saída de Sadasa, Gon e Killua receberam vitórias técnicas. Gon ainda precisa enfrentar Dido novamente, e após planejar, leva sua vara de pescar para a luta. Desde o início, Guido gira rápido, impedindo Gon de atacar. Depois ele lançou seus peões, mas Gon os destruiu com seu Nenê. Depois disso, usando sua vara de pescar, ele lançou para cima a laje de concreto na qual Guido girava, fazendo com que ele caísse no chão. Gon poderia tê-lo matado, mas preferiu apenas quebrar sua prótese para impedir que lutasse. Por fim, avisei que se repetir o caso de Zushi, o rosto dele substituirá a prótese. Depois Killua e Ryuvelto lutaram. Sua principal força são os chicotes de cobra, usados várias vezes para vencer na arena. Killua apenas pega, e Ryuvelto o eletrocuta com uma corrente que mataria qualquer pessoa comum. Devido às torturas, Killua suporta choques elétricos, e então ele o agarra e em resposta o eletrocuta graças ao que vence essa luta. Gon também deveria lutar contra Ryuvelto. Após aprender com os erros, Ryuvelto usou as cobras, mas Gon lançou uma laje de concreto nele, limitando suas ações. Depois disso, ele o agarrou com as cobras e ameaçou eletrocutá-lo, fazendo com que o oponente desmaiasse de medo. Acontece que Hisoka estava observando essa luta e disse a Gon que estava pronto para lutar com ele a qualquer momento. É claro que para a luta, Gon precisa ficar ainda mais forte, e para isso Wing vai ajudá-lo novamente.
Descobre-se que para liberar totalmente o Nen, é necessário descobrir seu tipo de Hatsu, ou seja, o intensificador. Existem 6 tipos. Para melhor sinergia, deve-se desenvolver apenas os tipos de Hatsu próximos ao seu, evitando incompatibilidade e desperdício de potencial. Para descobrir isso, o Wing faz um pequeno teste, através do qual descobrimos que o Hatsu de Gon é intensificador, o de Zushi é manipulação e Killua é transformador. Agora, eles devem aprimorar essas habilidades para dominar a técnica. Os garotos se esforçaram muito nesses treinamentos, graças a isso Killua e Gon mostraram resultados incríveis no teste seguinte, enquanto o Zushi ainda precisa treinar muito mais. Além disso, o Wing anuncia que Gon passou no teste secreto de Hunter. Acontece que todos os novos Hunters receberam um instrutor responsável que os ensinou Nen, e Gon, Kurapika e Leório foram aprovados no teste. Wing pede que Killua refaça o exame de Hunter, pois Netero confia em seu sucesso. Segundo Wing, pessoas como Gon e Killua são raríssimas, já Zushi precisará de muito esforço para compensar a falta de talento. Finalmente, Gon está suficientemente preparado, o que significa que chegou a hora da luta contra Hisoka, que imediatamente aceita seu desafio. Ambos estavam esperando ansiosamente por essa luta. Por isso, assim que teve a chance, Gon imediatamente avançou contra Hisoka, desferindo uma série de golpes variados. Por mais que Gon tentasse, não conseguiu acertar nenhum golpe. Isso significa que é necessário mudar de tática. Gon lançou uma laje de concreto para o alto, criando um caos ao redor de Hisoka e aproveitando isso, ele acerta um golpe limpo no rosto dele. Isso mostra que Gon já está forte o bastante. Lembrando da promessa, os lutadores pararam para Gon devolver o emblema a Hisoka. Isso fez com que Hisoka levasse a luta um pouco mais a sério, então ele começou, como um predador, a perseguir Gon, desferindo golpes sérios repetidas vezes. Além disso, ficou claro que ele havia colado discretamente seu chiclete no rosto de Gon, o que fez com que Gon não pudesse mais desviar de seus ataques. A iniciativa da luta passou completamente para o lado de Hisoka, então Gon precisava urgentemente pensar em alguma coisa. Ele percebeu que não podia recuar e decidiu atacar. Seus olhos, olhar e espírito de luta fascinaram Hisoka. Por isso, ele permitiu que Gon desferisse vários golpes, dizendo que ainda estava esperando que seu querido Gon amadurecesse completamente para uma luta de verdade. No final, Hisoka logo chega a 9 pontos e para encerrar a luta usa chiclete e acerta mais um golpe em Gon, vencendo o duelo. Ao sair, ele disse a Gon que a próxima luta deles não teria regras e que suas vidas estariam em jogo. Com isso, Gon e Killua encerram sua jornada na Arena Celestial e seguem em frente. Após se despedirem de Wing e Zushi, Gon quis voltar à Ilha da Baleia e Killua o acompanhou como um verdadeiro amigo. Fim da segunda parte. O que acontecerá a seguir será mostrado no próximo vídeo, que sai amanhã. Não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem nos meus 2 canais do YouTube. Bem, nos vemos no próximo vídeo.